E aí, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Rayane e hoje eu e meus colegas professores, Maria Edihane e José Antônio, vamos aqui estar abordando para vocês sobre os processos de separação de misturas, dessas misturas que podem ser homogêneas e heterogêneas. Mas vocês devem estar se perguntando, professora, para que eu preciso estudar sobre separação de misturas, né? Porque geralmente nas exatas, física, matemática, na química, as pessoas se perguntam, né? Por que eu devo estudar algo, né, ali que às vezes é até complexo, né? O que isso vai servir na minha vida? Bom, pessoal, os processos de separação de misturas, assim como a química, né, em si, ela está presente no nosso cotidiano. Seja em eu fazer um café, seja em eu beber uma água, seja até eu em me alimentar, né, os processos que o meu corpo está fazendo, que também são químicos ali, tudo envolve a química. Então, aqui nos processos de separação de misturas não é diferente. No nosso dia a dia, na natureza, enfim, a maioria das substâncias elas não são puras. A gente não encontra ela em sua única forma, né? Contendo ali apenas ela. Por exemplo, a água. A gente não encontra uma água pura. Geralmente essa água ela vem com alguns poluentes. E é aí que os processos de separação de misturas entra, né? Você vai beber uma água suja, uma água com poluente? Não vai. Então, esse é um exemplo. Os processos de separação de misturas, eles já entram nisso aí. Eles vão retirar esses processos, né, vão retirar aqueles poluentes que estão naquela água para você, né, consumir ela. Da mesma forma, eles são utilizados para a fabricação de alimentos, produção de metais, né, determinados tipos de medicamentos também, até na análise de sangue, né, que você faz ali um exame de rotina. Eles também estão presentes no processo de separação de misturas. Então, aqui nessa aula, a gente vai aprender, né, como funciona esse processo de separação de misturas, como eles ocorrem, quais as técnicas e os métodos que são utilizados para esse processo de separação de misturas, tá certo? Então, vamos lá iniciar o que interessa? Vem comigo. Bom, mas antes da gente iniciar, né, quais são os métodos e as técnicas para a separação dessas misturas, é importante que a gente saiba o que são substâncias químicas. Bom, o conceito de substância química diz para a gente que uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhe são características. Ou seja, determinada substância, por exemplo, a água, ela tem, né, as propriedades dela, que são ali da água. Eu e você, nós não temos as nossas características, por exemplo, eu, Rayane, eu uso óculos, eu tenho cabelo liso, meu cabelo é de cor castanho, enfim, fulano de tal já tem o cabelo cacheado, ele já não usa óculos, enfim, essas são nossas características que definem a gente. Do mesmo jeito são as substâncias. Uma substância, ela também possui suas características. Dentre essas características estão o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, o fato daquela substância ser inflamada ou não, a cor dela, o odor, tá certo? Duas substâncias, elas podem apresentar algumas características iguais, mas não todas as características, tá entendendo? Porque no caso, se duas substâncias, que eu tenho duas substâncias, elas apresentarem todas as mesmas características, aí a gente pode dizer que essas duas substâncias são a mesma substância. Professora, eu fiquei confusa. Então vem aqui que eu vou te explicar melhor. Pronto. A gente vai entender melhor sobre essas características serem iguais e caso todas elas sejam iguais, são a mesma substância, né? E no caso de duas substâncias apresentarem algumas propriedades iguais, mas nem todas elas. Através desse exemplo vocês vão entender melhor. Bom, nesse primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo onde a gente tem mesmas substâncias. Eu trouxe aqui a água no estado líquido e a água no estado sólido, né? Que aqui a gente tem um gelo. Como, por exemplo, vocês devem estar pensando, bom, aqui é a água. Se eu ver aqui, ela é água, tá certo? Ela tem as propriedades da água. Se eu olhar bem aqui, isso aqui é uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo, ela também não é água, ela só não mudou do estado físico, mas ela não continua tendo as propriedades da água. Então, quando eu digo que essas duas substâncias, elas têm todas as características iguais, na realidade, ela é a mesma substância. Nesse caso aqui, só está mudando o fato de que a primeira imagem a água está no estado líquido e aqui ela está no estado sólido, certo?
No caso, a gente tem substâncias diferentes, onde apresenta algumas características iguais, mas nem todas elas são iguais, né? A gente diz que essas substâncias são diferentes, tá certo? No caso aqui, eu trouxe também o caso da água líquida, e já que eu trouxe o cloreto de sódio, né? Que é o nosso famoso sal de cozinha. Na realidade, né? A água tem as próprias características dela e o sal tem as próprias características dele. Então, não posso dizer que essas duas substâncias são iguais, porque aqui eu tenho água e aqui eu tenho sal. Deu para entender isso, pessoal? Como forem mesmas substâncias, quando apresentar as mesmas características, todas as características são iguais no ponto de fusão, na cor, enfim, eu digo que essas substâncias não são diferentes, são a mesma substância. No caso aqui, se essas substâncias já são diferentes no ponto de ebulição, relacionadas às características, pessoal, eu já falo que elas são diferentes. No caso aqui, a água e o sal de cozinha, tá certo? Pronto, pessoal, eu trouxe aqui para vocês outros exemplos de substâncias e suas propriedades. Como exemplo aqui da água, né, no estado líquido, igual eu já mostrei para vocês, com seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade. O enxofre também com suas características, o ferro também com suas características e por último o cloreto de sódio, né, que é o sal que eu também já mostrei para vocês. Se vocês repararem, pessoal, na imagem, nos dados que ela nos fornece, né, a gente pode ver que todas as informações de cada substância são diferentes. Por exemplo, aqui o ponto de fusão da água está a 0 graus Celsius, do enxofre já é 115, do ferro já é 1538, já que no cloreto de sódio é 801. Então, vocês podem perceber, pessoal, que cada substância possui sua própria propriedade. E caso eu tenha aqui duas substâncias que apresentem todas as propriedades iguais, na realidade, elas são a mesma substância, igual a gente acabou de ver no caso do gelo e da água líquida, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre isso. Já que a gente aprendeu, pessoal, sobre o que é uma substância, agora a gente vai conhecer o que seria uma substância pura e uma mistura. A gente vai diferenciar aqui as duas, tá certo? Como eu falei lá no início da aula, a maioria das substâncias que a gente encontra na natureza, elas não são puras, mas tem lá suas exceções, né? Que a gente sabe que existem alguns casos, tá certo? Mas a maioria da natureza a gente encontra substâncias, né, ali que estão misturadas umas com as outras, no caso, uma mistura, tá certo? Então, aqui a gente vai aprender a diferenciar cada uma desses conceitos aqui, tá certo? Vamos começar aqui com a substância pura. O que seria uma substância pura, pessoal? O conceito de substância pura nos diz o seguinte: uma substância pura, como o próprio nome diz, ela está pura, ou seja, não está misturada com nenhuma outra substância ou com outras substâncias. Em geral, quando um químico refere-se, por exemplo, à substância água, ele está deixando submetido que se refere à substância pura água. Como, por exemplo, pessoal, quando eu falo, eu tenho aqui a substância pura água. Ele está dizendo que a água, ela está pura. Ou seja, ela está sem nenhum tipo ali de poluente. Ele está dizendo ali que a água, ela está sem nenhum outro tipo ali diferente de substância que não seja a própria água, as próprias propriedades dela. No caso, pessoal, de uma mistura já é diferente. O conceito de mistura nos diz o seguinte: já uma mistura é uma porção de matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são adicionadas, deixam obviamente de serem consideradas substâncias puras. Elas passam a ser substâncias, né, componentes da mistura. Como, por exemplo, a partir desse conceito aqui de mistura, a gente vai conhecer as misturas que podem ser homogêneas e heterogêneas, que a partir dela, com outros professores, vocês vão aprender como fazer a separação dessas misturas tanto homogêneas como heterogêneas. Vamos lá conhecer? Já que aprendemos, pessoal, o que é uma substância pura e uma mistura, já que a gente já diferenciou as duas, vamos conhecer aqui, né, a classificação das misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, que são as junções aí, né, das substâncias puras, tá certo? O conceito de mistura homogênea nos diz o seguinte, que uma mistura homogênea é uma mistura que tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Nesse caso, eu trouxe aqui para vocês o exemplo da água e do açúcar, né, que são duas substâncias puras diferentes.
No caso aqui, pessoal, quando eu falo as mesmas propriedades, é aqui no sistema quando eu juntar elas. Não quer dizer que a água tem as mesmas propriedades que o açúcar não, tá certo? Que a gente aprendeu lá no começo, né? Que cada substância delas possui suas próprias propriedades. Quando eu falo aqui as mesmas propriedades, é aqui no sistema, tá certo? Quando eu juntei as duas aqui, água mais açúcar, quando eu misturei as duas, eu pude perceber que o açúcar ele se dissolveu na água. Dessa forma, eu não consegui ver mais o açúcar, só estou conseguindo ver a água, mas eu sei que o açúcar está ali presente. Então, pessoal, uma mistura homogênea é uma mistura onde eu misturo, né, duas substâncias puras ou mais, só que no sistema eu não consigo ver elas, eu só consigo ver a água. No caso aqui, eu teria só uma fase, e esse conceito de fase vocês vão aprender mais na frente com a professora Girane, tá certo? Já que no conceito de mistura heterogênea, nos diz o seguinte, que a mistura heterogênea é uma mistura que não possui as mesmas propriedades em toda sua extensão. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a mistura de água mais óleo. Eu peguei a água mais o óleo e misturei ali. Nesse caso, eu não estou conseguindo ver o óleo, não estou conseguindo ver a água. Nesse caso, a mistura heterogênea, eu vou conseguir ver todos os componentes que estão presentes ali no meu sistema. No caso aqui, eu vou ter duas fases, né? Como eu já falei, vocês vão entender melhor, né? Nos próximos slides, com a professora Girane. Então, pessoal, eu quero que fique claro aqui. Mistura homogênea, né? É quando eu consigo ver somente água, não consigo ver os outros componentes, mas eu sei que eles estão ali presentes. Mistura heterogênea é quando eu consigo ver todos os componentes que estão ali presentes naquele sistema, tá certo? Então, por isso é tão importante, mais na frente vocês vão ver, os processos de separação de misturas. Como eu vou conseguir, né, voltar ao início, né, separar a água do açúcar? Como eu vou conseguir separar a água do óleo? Vocês vão ver isso mais na frente, tá certo, pessoal? Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Girane e vou dar continuidade aqui à nossa aula sobre os processos de separação de misturas. A aula já foi iniciada pela Rayane e eu vou falar aqui sobre as fases desses processos de separação de misturas. Primeiramente, eu vou perguntar para vocês o que vocês entendem por fase. O que é uma fase? Bom, gente, eu vou ler aqui a definição de fase para vocês. Definição que eu encontrei no livro que a gente está trabalhando com ele. É uma porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades. Uma fase pode apresentar-se contínua ou fragmentar em várias partes. As fases, gente, são os números de líquido ou sólidos que a gente pode ver numa mistura, né? As fases das misturas podem ser homogênea, que é quando que é uma mistura homogênea, que tem uma única fase. Então, quando apresenta uma única fase, é uma mistura homogênea. E numa mistura heterogênea, vai apresentar duas ou mais fases. Por exemplo, aqui, a água e o sal. Quando a gente solta o sal nessa água, a gente não consegue visualizar o sal que está presente ali, mas a gente sabe que tem o sal ali, mas a gente não consegue visualizar. Então, é uma mistura homogênea que apresenta uma só fase. Já, por exemplo, na mistura heterogênea, que apresenta duas fases, um exemplo do nosso cotidiano, é água e óleo. Que a dona de casa utiliza muito, né? Às vezes para fazer algum preparo de algum alimento, a gente coloca o óleo ali na água, mesmo que você misture, você não consegue dissolver. Então, você quando olha, você consegue visualizar a água que fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima. Então, você vai conseguir visualizar ali duas fases, uma água e o óleo, né? Então, a gente consegue visualizar duas fases. Por exemplo, nesse exemplo aqui, água líquida com sal dissolvido, o gelo e o polietileno. Nesse exemplo, quantas fases a gente vai ter? Bom, as fases, como eu já falei no início, são os números de, aqui nesse exemplo,
de líquido e de sólidos que a gente vai conseguir visualizar. Primeiramente aqui, a água líquida com sal dissolvido. A gente não consegue visualizar o sal. Então, aqui a água líquida vai ser uma fase. O gelo, ele tá sólido, então a gente consegue visualizar duas fases. E o polietileno também, que são essas bolinhas de plástico que também não é solúvel em água, que não se dissolve. A gente consegue visualizar, então, é 3 fases. Então, aqui nesse exemplo, a gente consegue ter 3 fases. Porque a gente consegue visualizar a fase líquida, o gelo sólido e o polietileno sólido. Aqui, se fosse perguntar assim, os componentes, que isso aqui vai ser outra aula, mas os componentes que aqui, quantos componentes teria aqui nesse exemplo? Aqui a gente teria 3 componentes, o polietileno, a água líquida e o sal. Porque o gelo não se enquadraria como um componente? Porque o gelo, ele é uma água, apenas porque ele está no estado físico diferente, né, da líquida. Ele está sólido, então a gente tem 3 componentes, mais fase mesmo, a gente também tem 3 aqui. Porque a gente tem polietileno, gelo e água líquida, porque o gelo é uma fase diferente, porque ele está no estado sólido. Bom, gente, e o que é uma solução? Solução é o nome dado pelos químicos para qualquer mistura homogênea. A solução só é dada para misturas homogêneas. Por exemplo, a água e o açúcar. Quando a gente vai misturar o açúcar aqui na água, a gente forma uma mistura homogênea. Então, a gente também pode chamar ela de solução. Por exemplo, aqui, a substância água, ela é capaz de dissolver o açúcar, não é isso? A água que é capaz de dissolver o açúcar. Então, a gente vai chamar a água de soluto, porque ela é quem se dissolve. E a substância que é dissolvida aqui pela água será chamada de solvente. Então, aqui, o açúcar é o solvente, o soluto é a água, e a solução que é preparada com esse solvente e com esse soluto, a gente chama de solução aquosa. Entenderam? Então, o que dissolve é o soluto, a água dissolve, e o que é dissolvido é o solvente. Então, aqui, a água é o soluto e ela dissolve o solvente, que é o açúcar. E quando mistura o açúcar e água, que prepara essa solução aqui, a gente chama ela de solução aquosa. Bom, gente, existem inúmeras soluções no nosso cotidiano. A gente pode ter soluções líquidas, pode ter soluções gasosas, pode ter soluções sólidas. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de soluções líquidas, né? Por exemplo, suco de frutas, urina, água da chuva, água potável. São alguns exemplos de soluções líquidas. E soluções gasosas, a gente tem o ar atmosférico, né, que é um gás. E soluções sólidas, a gente tem o ouro usado pelos joalheiros, né, para fazer aquelas joias, semi-joias, bijuterias, porque o ouro é uma mistura que eles fazem o ouro e o cobre para fazer essas bijuterias. Bom, e o número de fases de uma substância pura. Bom, até agora a gente já viu que é fases, né? Que é o total de sólidos ou de líquidos que você consegue visualizar lá na sua mistura. A mistura homogênea, ela tem apenas uma fase.
A mistura heterogênea tem duas ou mais fases. Agora a gente falou também sobre o solvente, o soluto e a solução aquosa. A solução aquosa é apenas as misturas homogêneas, é isso? O soluto é aquilo que dissolve, o solvente é o que é dissolvido e a mistura preparada é a solução aquosa. E agora a gente vai falar sobre o número de fases de uma substância pura. Bom, gente, nesse caso aqui, da água, dessa substância líquida, que é essa água, né? Ela tem as mesmas propriedades. Portanto, a gente tem apenas uma fase aqui. A gente está vendo só água. Então, a água é uma substância pura que tem as mesmas propriedades. Então, ela tem apenas uma fase. E já nesse copo de água aqui, se eu acrescentasse gelo, eu teria aqui uma mistura heterogênea. Isso. Que teria aqui duas fases, porque ela continua sendo uma substância pura, porque o gelo também é água, mas está em estados físicos diferentes, né? Distintos. Que a gente tem o estado líquido e o estado sólido aqui, o estado líquido e o estado sólido, que é o gelo. A conceituação de sistema. Sistema é uma porção de matéria escolhida para ser estudada. Então, a gente pode ter os sistemas homogêneos, que é aquele que tem apenas uma fase, por exemplo, que é a água pura. Tem apenas uma fase. A água e o sal dissolvido. A gente não consegue visualizar o sal, então a gente tem um sistema homogêneo. O álcool e a água também formam um sistema homogêneo, que tem uma única fase, e o atmosférico também. Já nos sistemas heterogêneos, a água e o gelo são substâncias puras, mas estão em estados físicos diferentes. Tem estado líquido e o estado sólido, então é um sistema heterogêneo. O óleo e a água é um sistema heterogêneo. A água e a areia também é um sistema heterogêneo. E a areia e o sal também é um sistema heterogêneo. Aqui esse esquema sobre a amostra de matéria é o sistema, né? A amostra de uma matéria a gente chama de sistema. E ele pode ser uma mistura e pode ser uma substância pura. A mistura, ela pode ser homogênea, que a gente também chama de solução, não é isso? Toda solução ela é uma mistura homogênea e pode ser heterogênea. Aqui o exemplo aqui de uma solução homogênea. A água, né? A água com açúcar e uma mistura que é heterogênea. A água com a areia, a água e o óleo, que tem duas fases. A mistura homogênea aqui, a água e o açúcar, ela tem apenas uma fase, para recapitular sobre as fases. As substâncias puras, ela pode ser homogênea, quando se encontra em apenas um estado físico, né? Que é a água lá pura, aquele exemplo da água pura. E ela também pode ser uma substância pura heterogênea, quando se encontra em mais de um estado físico, por exemplo, a água e o gelo. Ela é uma substância pura heterogênea e porque ela se encontra em estados físicos diferentes, né? A água está líquida e o gelo, que é água também pura, né? A substância pura, está no estado sólido. Bom, gente, a minha aula está finalizando aqui. O José vai dar continuidade na aula, né, para finalizar lá os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, espero que vocês continuem assistindo aí a aula.
boa noite, bom dia ou boa tarde, vai depender do horário que vocês estão assistindo. Até a próxima. Oi pessoal, oi professora, tudo bem com vocês? Meu nome é José Antônio e vou falar aqui para vocês sobre alguns métodos de separação que a gente pode utilizar até no nosso próprio cotidiano sobre as separações de mistura. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o exemplo da decantação. A decantação é um exemplo de mistura heterogênea, onde a gente tem um sólido e um líquido. E como ela ocorre? Nela a gente tem duas fases. Uma fase mais densa, que é a fase que vai ficar na parte inferior do recipiente, e uma fase menos densa, onde ela vai ficar na parte superior do nosso recipiente. Um exemplo disso que eu trago para vocês através dessa imagem é o exemplo da água e da terra. A terra misturando com a água, a gente vai ter uma água barrenta. Algum tempo depois, observando, a gente vai ter a água e a terra separadas. A terra ela é mais densa que a água, então ela vai ficar na parte inferior do recipiente. Já a água ela é menos densa que a terra, então ela vai ficar na parte superior do recipiente, ela vai ficar acima da terra. É desse jeito que ocorre o processo de decantação. Mas o exemplo prático que a gente tem é o exemplo da centrifugação. E como acontece a centrifugação? A centrifugação ela acontece também em misturas heterogêneas. E como ela acontece? Através da ação gravitacional, se ela está lenta ou não. Se ela está lenta, acontece a centrifugação. A mistura ela é depositada na centrífuga, certo? Que é essa máquina aqui que vocês estão observando. Aí elas são posicionadas numa intensa rotação. Acontece uma rotação muito intensa nas centrífugas e a partir disso a gente tem a separação de determinadas misturas. A gente vê isso nas empresas de laticínios, tá bom? São os derivados do leite. A gente tem o leite e quer, tipo um exemplo, a gente quer separar a nata do leite. Então o leite ele é armazenado na centrífuga, a rotação ali é intensa, né? E acontece a mistura. Aí a gente vai ter a partir dessa separação a nata e o leite. Um dos exemplos mais conhecidos do nosso cotidiano é o exemplo da filtração simples. Como acontece a filtração simples? Ela também é um exemplo de mistura heterogênea, onde a gente vai ter um sólido e a gente vai ter um líquido. Em um recipiente, a gente vai ter a mistura de um sólido e um líquido, onde a gente vai querer separar elas para colocar elas em outro recipiente. Aí a gente vai poder realizar esse processo através da filtração simples, onde a gente vai ter um material poroso, um material próprio para isso, que a gente vai chamar ele de filtro. Nesse filtro, a gente vai armazenar a nossa mistura. Quando a gente depositar essa mistura nesse filtro, você pode perceber que a fase líquida ela vai descer por completo e vai ficar armazenada ali em qualquer recipiente. Já a parte densa, né, a parte que é sólida, ela vai ficar retida no filtro. E isso é chamado de resíduo. Essa parte é chamada de resíduo. Um exemplo prático que eu posso dar aqui para vocês é um exemplo cotidiano, né? Que é o exemplo do café, da filtração do café. A gente também tem um filtro próprio para isso. Então, você está fazendo o seu café para você tomar, para você servir para sua mãe, seus amigos. Então, você vai lá e vai coar o seu café. Quando você armazena esse café no filtro, você percebe que a fase líquida ela vai descer por completo e vai ficar armazenada ali em qualquer recipiente que você desejar para você tomar o seu café. Já o pó do café, né, que é o resíduo, ele vai ficar armazenado ali naquele filtro. Então, esse aqui é um exemplo cotidiano de filtração simples. A filtração, né, o famoso coar café. Filtração a vácuo. Posso afirmar para vocês que a filtração a vácuo ela é um pouco mais rápida, ela é um pouco mais oxigenada do que os outros métodos de separação. A gente tem água e farinha, a gente quer separar os dois.
eles são um pouco demorados. São mais demorados que água e terra. Então a filtração a vácuo ela é um pouco mais rápida. Ela veio para revolucionar. Então como isso acontece? A gente vai ter a nossa mistura heterogênea e vai depositá-las no funil, tá bom? E também ela estará passando pelo filtro e vai ser armazenada no Kitasato. Quem não sabe o que é o Kitasato, ele é um pouco parecido com o Erlenmeyer, não é igual, é um pouco parecido. E ele é próprio para esse tipo de filtração. E nesse Kitasato a gente vai ter um vácuo, né? A gente vai ter um ar ali dentro. Essa mangueira vai estar passando água e com essa água vai estar passando também ar. Esse ar vai desprender esse vácuo, fazendo a mistura heterogênea ser acelerada, fazendo a água, no caso tipo, a gente vai pegar aqui uma separação de água e sal, vai fazer a água passar por esse filtro um pouco mais rápido. Esse aqui são os materiais que são utilizados na filtração a vácuo. Um exemplo de filtração a vácuo é o exemplo da aspiração de pó. Quando você está aspirando pó da sua casa, aquele pó ele fica retido em um filtro. Enquanto ele está sendo retido em um filtro, uma fase gasosa está passando ali pelo aquele aspirador. Quando essas fases se encontram, a gente vai ter o ar e a poeira. Essas fases são uma mistura heterogênea, sólido e líquido, e elas são separadas através da filtração a vácuo. Mais um exemplo prático aí, mais um exemplo cotidiano sobre filtração a vácuo. Mais um exemplo bem conhecido dentro do ramo da química é o exemplo da separação de mistura através do funil de separação, onde a gente tem o funil de separação e a nossa substância heterogênea. Aqui a gente tem um exemplo prático aqui para vocês, que é o exemplo do óleo e da água. No funil de separação, vocês podem perceber que ele tem uma torneira no canto inferior do funil, abaixo do funil. Essa torneira a gente vai abri-la gradativamente. Quando a gente abre essa torneira, a água começa a descer. Então, começa aí o nosso processo de separação. Quando a água desce por completo, a gente tem que fechar novamente a torneira. E o que acontece quando a gente fecha essa torneira? O óleo ele fica retido no funil de separação e a água fica no nosso outro recipiente. Pronto, aconteceu a separação através do funil de separação. Recapitulando, a gente tem no funil de separação uma mistura heterogênea de óleo e água. Como eu vou fazer para separá-las? No funil de separação, eu abro a torneira do funil, a água vai começar a descer. Quando a água terminar de descer, eu fecho novamente essa torneira. A água ela vai ficar retida no recipiente e o óleo no funil de separação. Através da dissolução fracionada, onde a gente tem aqui uma mistura também heterogênea, a gente vai poder perceber algumas fases dessa separação que a gente fez. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que está aqui no nosso slide, que é a água, serragem e areia. Na água eu misturo serragem e a areia. Quando eu misturo a serragem e a areia, elas ficam retidas no fundo do meu recipiente. Elas ficam ali misturadas no fundo do meu recipiente. Quando passa um período de tempo, elas começam a se separar. A areia ela é mais densa que a água e mais densa que a serragem. Então a tendência dela é ficar no fundo do recipiente. A água ela é menos densa que a areia, mas ela é mais densa que a serragem. Então ela vai ficar ali no meio da nossa separação. Já a serragem ela é menos densa, então ela vai ficar acima da água e acima da areia. Então é assim que acontece a dissolução fracionada. Outro exemplo também é a dissolução aqui que eu posso dar outro exemplo é a do sal. Sal de cozinha, água e areia. Você mistura a água com o sal. Obviamente é muito fácil a água dissolver por completo o sal. E adicionar areia também. Você vai ter a areia no fundo do recipiente e vai ter a água. Para ter novamente o sal, você vai precisar
usar o método da evaporação. Você vai colocar esse recipiente lá e através do sol ele vai evaporar a água e vai restar no recipiente o sal e a areia, já que a água vai ser evaporada. Chegamos em mais um método de separação de misturas. Agora vamos falar sobre a evaporação, que é o método que pode-se dizer que é o método mais barato para se conseguir o sal de cozinha, e ele é utilizado pelas empresas salinas, né? Como isso ocorre aqui? A água do mar ela é armazenada em grandes tanques largos e rasos. E o que acontece aqui? Acontece que elas ficam expostas à luz solar e o sol acaba evaporando a água. Quando o sol evapora a água, sobra o que? O sal. Claro, é um processo não muito rápido, né? Demora poucos dias ali, mas é eficaz. Essa água ela é evaporada e sobra o sal ali para a galera das empresas venderem, consumirem, fazerem tudo, não é isso? Então, o processo de separação de misturas da evaporação. A água do mar ela é armazenada em grandes tanques. Esses tanques são largos, mas são rasos. E o sol evapora a água e resta ali para a gente o sal. Mais um exemplo sobre separação de misturas é o exemplo da destilação simples. Como funciona esse exemplo de separação de destilação simples? Eu vou ter aqui também novamente uma mistura heterogênea, que eu tenho um sólido e eu tenho um líquido. Vamos imaginar aqui uma mistura entre água e sal. Eu tenho água e sal e eu quero separar a água do sal, mas eu não quero perder essa água. E eu sei que para separar a água do sal só ocorre através da evaporação da água. Então, como é que eu vou fazer essa evaporação sem perder a minha água? Através da destilação simples. Vou pegar a minha mistura, vou pegar a minha mistura heterogênea, vou adicionar aqui no meu balão de destilação. Esse balão de destilação ele vai ser aquecido, e quando ele é aquecido, a água tende a o quê? A água tende a evaporar. Então, o vapor da água ele passa pelo condensador. Esse condensador tem água corrente aqui dentro dele. Então, essa água corrente ela diminui a pressão do ar quente, né? Ela resfria, né, o vapor, e que isso se converte em água novamente e fica armazenado dentro do nosso Erlenmeyer. E o sal ele fica retido ali no balão de destilação. Recapitulando, eu vou ter a minha mistura heterogênea, vou adicionar no meu balão de destilação, vou aquecer, a água vai evaporar, vai passar pelo condensador. Nesse condensador tem água corrente que vai diminuir a pressão do ar, vai resfriar esse ar e vai transformar novamente ele em água, e essa água vai ficar retida no meu Erlenmeyer. E o sal vai ficar dentro do meu balão de destilação. Então, eu separei a água do sal e não perdi a minha água. Esse aqui é o método de destilação simples. Muito obrigado, galera, por vocês que acompanharam a nossa aula. Quero agradecer a vocês, quero agradecer à professora pela compreensão de todos e espero que vocês tenham gostado da nossa aula.